Deixa eu conversar com o prefeito Firmino Filho. Tudo bom, prefeito? Tudo bem, seja bem-vindo ao Bom Bom Dia, Meu Norte. Obrigado pela presença. Vamos tratar de vários assuntos, mas eu queria começar. Eu acho que nos últimos 4 meses a gente tem visto muitas mudanças no trânsito de Teresina, muitas. Eu acho que é o que aconteceu, por exemplo, em Fortaleza, nas grandes cidades, né? Essas mudanças que no início causam um pouco de repúdio do próprio usuário, né? De ter que dobrar, fazer voltas, mas que agora o trânsito começa a fluir muito mais. O senhor acredita que até o fim do ano todas essas mudanças terão sido feitas? Bom dia. Nós mudamos a composição técnica desse trânsito nessa área do trânsito. Temos uma assessoria de nível nacional e, além disso, o diretor Falcão tem tido uma postura muito técnica em relação a todas essas intervenções. A partir dessa mudança, nós passamos a analisar os vários estrangulamento da cidade de Teresina. E esses estrangulamentos existem em todas as regiões. Região Leste, Norte, Sul, Grande Sudeste. Tivemos que enfrentar aqueles problemas maiores, como é o caso, por exemplo, da Ponte Estaiada. A Avenida Dom Severino, ela tinha uma série de obstáculos, como retornos, rotatórias, sinais com conversão à esquerda, que dificultavam a fluidez do trânsito ao longo dela. E fazia com que a Ponte Estaiada, que é uma das maiores pontes que nós temos, ela ficasse subutilizada. Para você ter uma ideia, a Ponte Estaiada ela era menos utilizada do que a ponte da Universidade e do que a Ponte João Ferraz, além de ser menos utilizada do que a própria Ponte JK. Então, fizemos uma série de mudanças no trânsito da Zona Leste e hoje a Ponte Estaiada já é a segunda ponte. A utilização mais utilizada no cruzamento do Rio Poti. A utilização da Dom Severino, a fluidez da Dom Severino, permitiu que nós diminuíssemos sobremaneira a capacidade ociosa da Ponte Estaiada, que é uma grande ponte. Além dessa questão da Zona Leste, nós estamos enfrentando essa questão em outros pontos da cidade. Em alguns pontos da Zona Sul, em alguns pontos da Zona Norte. Agora mesmo nós estamos fazendo algumas mudanças lá no Marquês, justamente para melhorar a fluidez daquele trânsito, que é um conflito entre aqueles que vêm da Zona Leste, através da Alameda, e aqueles que vêm da Zona Norte. Então é necessário que nós possamos redimensionar a utilização do espaço das ruas naquela região para que nós possamos ter a melhor fluidez. Dizer que em toda e qualquer mudança provoca reação. Verdade. No trânsito nós criamos hábitos, e esses hábitos, hábito de dobrar à esquerda, hábito de parar no sinal, hábito de pegar determinada avenida à direita, esses hábitos eles demoram a serem transformados, a mudados. Quando nós temos qualquer obstáculo ao nosso hábito, a gente tende a reagir negativamente. Mas à medida que a gente adota novos hábitos, a gente passa a entender melhor, e eu não tenho a menor dúvida de que, como essas mudanças estão sendo tecnicamente planejadas, estão sendo executadas com todo o rigor que a engenharia do trânsito confere, nós teremos mudanças no final, nós teremos melhorias no final. Acredito que quem já usa o corredor da Dom Severino já percebeu isso. A Dom Severino hoje é muito mais fluida. As pessoas que vão, por exemplo, da Zona Leste para a Zona Centro, hoje estão economizando 10, 15 minutos, outros 8 minutos, dependendo do horário em que se deslocam. Então, os benefícios começam a aparecer, não apenas em termos de fluidez, como também em termos de redução de acidentes de trânsito. Houve uma redução na Dom Severino de mais de 2/3 em relação a mais de 2/3? Mais de 2/3 em relação aos pequenos e médios acidentes que aconteciam naquela via. Eu falo da Dom Severino, mas poderia também falar de outras intervenções que foram feitas, por exemplo, ali no Lorival Parente, na Zona Sul, outras intervenções foram feitas ali na Duque Caxias, na Zona Norte, e intervenções que nós fizemos espalhadas pela cidade de Teresina. Essas intervenções elas não irão serem paralisadas. Pelo contrário, nossa cidade, ela mais do que triplicou a sua frota de veículos nos últimos 12 anos. Nós anteriormente tínhamos 120 mil veículos, hoje temos mais de 400 mil veículos. Então, uma primeira ação que nós temos que ter é melhorar a fluidez dentro do sistema viário que nós temos hoje. Uma segunda ação exige novos investimentos para que nós possamos melhorar a fluidez com novas avenidas, novas pontes, novos viadutos, e nós estamos trabalhando nessa vertente também. Agora, nós não podemos descartar essa melhoria do sistema viário já existente. Existem previsões, por exemplo, de novas mudanças no centro, em especial? A gente sabe
do terror que às vezes acontece no centro, de você não conseguir andar, de gastar quase meia hora para sair de um ponto ao outro. Mudanças serão feitas? Nós estamos com um conjunto de estudos sobre o centro da cidade de Teresina. E essas mudanças serão feitas gradativamente ao longo do tempo, justamente com esse objetivo, dar maior fluidez, dar maior racionalidade dentro do sistema viário já existente. Um segundo nível de ação, às vezes as pessoas não gostam da comparação, mas dentro do sistema viário existente nós temos que melhorar. E também temos que pensar na melhoria do sistema viário, que já essa é uma outra linha de ação. Então nós estamos atacando nas duas áreas. Uma é de mais curto prazo, melhorar dentro daquilo que já existe, e outra mais de médio prazo, porque nós temos que investir, por exemplo, nós estamos construindo a ponte Anselmo Dias, que sai do Disseu para a Zona Sul. Essa ponte vai melhorar e amenizar o tráfego, por exemplo, na Rua Ferraz, vai melhorar e amenizar o tráfego lá na ponte do Tancredo Neves e vai melhorar também o tráfego lá na ponte JK. Então, são várias intervenções que estão sendo feitas para que ao longo do tempo nós possamos minimizar os problemas relacionados ao congestionamento da cidade de Teresina. E nós temos também ações de longo prazo, que é para que nós possamos redirecionar o planejamento urbano da cidade e que no futuro a nossa cidade tenha um estilo de desenvolvimento menos baseado no transporte individual, carro e moto, mais coletivo, com coletivo de melhor qualidade. Vamos falar um pouco nas obras que estão em execução. Qual a avaliação, por exemplo, que o senhor faz desses 6 primeiros meses de 2015? O que é que foi entregue, o que está para ser entregue ainda esse ano, prefeito? Esse ano é um ano difícil do ponto de vista de finanças públicas. A prefeitura, obviamente, não está à margem, né, desse processo de recessão que sofre o país. Nós temos tido queda de arrecadação. Basta dizer que nos últimos 6 meses, a prefeitura perdeu 30 milhões de reais em termos de receita. E a projeção é que nós possamos perder outros 30 milhões nos próximos 6 meses. É muito Mas, dinheiro, apesar de toda essa crise, nós estamos com a maturação de um conjunto de investimentos, de projetos que foram plantados nos anos anteriores. E aqui nós podemos falar do que está acontecendo não apenas em termos de ponte. Nós temos a ponte Anselmo Dias, que é lá a ponte da Gil Martins, que está em construção. Nós estamos dando agora, em agosto, a ordem de serviço da segunda ponte do Puti Velho. Essa ponte ela vai dar sequência, né, à duplicação da Avenida Puti Velho, que está sendo feita lá. Essa duplicação está em andamento e deverá chegar até a Avenida Sérgio Mota, vai ser o principal vetor, o estruturador do trânsito naquela região. Aqui mesmo, na zona sudeste-sul, nós temos a expansão da Avenida Cajuína em direção ao Disseu, em relação a essa ponte Anselmo Dias. E do outro lado, no rebatimento, já foi iniciado a Via Sul, que sai lá da curva do Cefap, vem em direção, passa por debaixo da ponte Ferraz e chega até a nova ponte Anselmo Dias. Essas obras já foram iniciadas ali na margem da ponte Ferraz. São muitas obras, né? A gente fica muito feliz por isso e segundo semestre, mesmo com dificuldades, então nós temos grandes entregas de grandes obras. Temos também em termos de mobilidade. Nós já iniciamos a construção dos 8 terminais de integração, a começar ali pelo terminal da Livramento. O segundo terminal a ser iniciado é basicamente do Bela Vista. Tivemos alguns problemas burocráticos com relação às licenças para a construção, mas nós já estamos prestes a começar o do Bela Vista. E além disso, teremos do Parque Piauí, lá na frente da Fundação Bradesco, já começamos o processo de colocação do canteiro de obras lá. E na sequência, a Zona Norte e Zona Leste, com os terminais da Pissarreira e terminais do Buenos Aires, do Rio Barbosa e da Santa Isabel. Prefeito, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta ao senhor, até por conta de tudo que tem acontecido nos últimos meses, em relação à Serviçam, né? A gente sabe que o senhor tem priorizado muito a questão do atendimento ao público. Foi assim que aconteceu no HUT naquela época. O senhor imediatamente trocou a empresa para que andasse o HUT não parasse. E agora essa questão que se arrasta 3, 4, 5 meses sem receber, a prefeitura de um lado diz que paga, que pagou, do outro a quebra de braço diz que não foi pago. Qual a real situação sobre isso? Bem, só para explicar um pouco a questão do HUT. O HUT está passando por uma reforma no seu pronto atendimento. E agora também no aniversário da cidade nós vamos fazer a inauguração dessa nova entrada do HUT, com classificação de risco, com melhor qualidade de assistência, com leitos individualizados, enfim, melhorando a entrada e evitando aquele pronto atendimento
completamente frio, desumano que existia anteriormente. A questão da servição. Essa é uma questão bastante simples. A Prefeitura, ao longo do tempo, tem honrado seus compromissos com a servição. Desde janeiro de 2013, nós temos pago mensalmente as faturas que são desta empresa. Somente nesse ano, nós já pagamos cerca de 16 milhões de reais, excetuando-se o que foi pago antes de ontem. Fora esse pagamento... Antes de ontem houve pagamento. Houve pagamento. Tirando o pagamento dessa semana, foram quase 16 milhões pagos. Se nós colocarmos os pagamentos dessa semana, são um pouco mais de 18 milhões de reais. Ora, a fatura da empresa mensal é um pouco em torno de 3 milhões. Então, são basicamente 6 meses que foram pagos somente em 2015. 2015. Ora, 6 meses de pagamento em 2015, a gente espera que a empresa possa pagar também 6 meses para os trabalhadores. Não é isso que tem acontecido. A empresa tem dificuldades de pagamento, não pagou os meses de março, abril, maio, enfim, está com dificuldade de pagar, de honrar com seus trabalhadores. Da nossa parte, nós estamos exigindo que ela possa cumprir o seu contrato, aqueles contratos que ela não está podendo prestar mais o serviço, nós estamos notificando, eventualmente, se eles não continuarem a prestar o serviço, nós vamos ser obrigados a romper o contrato. Agora, em relação aos pagamentos, nós só pagamos na justiça, para garantir que o dinheiro da prefeitura, repassado para a empresa, chegue de fato ao trabalhador. A empresa, o que é que ela reclama? Reclama que no passado, no ano de 2012, a prefeitura ficou sem pagar algumas faturas. Ora, as faturas que estão sendo faladas foram da época da administração anterior. Quando nós entramos, ao longo do tempo, pagamos todas aquelas faturas que estavam empenhadas. Houve um restante aí de 5 milhões de reais de faturas que não foram empenhadas e, portanto, estão aguardando ainda o julgamento das contas do período correspondente para que nós possamos tomar uma solução em relação a esses pagamentos. Mas eu acho esquisito, veja só, esse atraso de pagamento foi final de 2012. 2012, né? Estamos em 2015. Estamos em 2015. E ao longo de 2013 para cá, mensalmente a empresa foi paga. E diga de passagem, é a única empresa que está tendo dificuldade de pagar, que está com essa crise no pagamento com os seus trabalhadores. Então, nós entendemos que é uma crise... vai esperar até quando essa situação? Nós estamos com a política bastante clara. Olha, nós não pagamos mais a empresa, pagamos somente a justiça para garantir aos trabalhadores. Quando eu falo em rompimento? O rompimento, eles tem que ser caracterizado pela não prestação de serviço. Então, naqueles contratos que não está havendo a prestação de serviço, nós estamos fazendo rompimento, como é o caso na assistência social. Nós tínhamos lá um contrato para a terceirização de alguns NAIs e, no entanto, houve a descontinuidade de serviço. Houve a descontinuidade, nós estamos rompendo o contrato e estamos adotando uma outra postura. Também em relação agora ao que aconteceu na Ponte Estaiada. Houve a não prestação de serviço daqueles servidores da serviço que lá trabalhavam, portanto, nós estamos rompendo os contratos relativos a essa prestação de serviço e vamos colocar uma outra alternativa. Enfim, nós, para rompermos o contrato, nós temos que ter uma motivação. E a motivação, ela se dá em cima da não prestação do serviço. Acho que ficou bem esclarecido. Muito se falava dessa história, acho que ficou muito bem esclarecido. A prefeitura tem cumprido o seu papel, né? Tem pago rigorosamente, segundo o prefeito, todo esse ano foi pago. Prefeito, para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho de passagem. A gente tem falado muito sobre essa briga de CEMEI, da outra associação, que a prefeitura autorizou e que em determinado momento o CETUT não autorizou. Como é que está essa situação da carteirinha de R$10? Nós temos uma legislação que está defasada. Essa legislação, ao longo do tempo, concedeu à CEMEI esse poder de fazer a emissão das carteiras. Então, a CEMEI passou a ser um quase monopólio. Ela não é um ente público, é um ente privado, mas passou a ter uma postura de quase monopólio em relação à emissão das carteiras e a cobrança correspondente dos alunos. Ao longo do tempo, a gente pode ter percebido que os valores da carteira de estudante foram crescendo assustadoramente. Então, nós temos que ter uma posição em relação a isso. A Câmara Municipal, no passado, fez uma CPI sobre essa questão. Os vereadores exigem um posicionamento em relação à questão da CEMEI, o próprio Ministério Público, e nós temos buscado encontrar a melhor forma de enfrentar essa questão. E chegamos a uma saída que eu acredito que é a mais sábia de todos. A ideia é mais ou menos assim, criar uma legislação que credencie algumas organizações a emitir a carteira de estudante. Ora, o que é que vai acontecer? Basicamente, vamos ter várias organizações
345, o número ainda não está claro, porque vai existir um processo de credenciamento, um processo licitatório claro. E essas várias vão fazer uma espécie de competição saudável entre si. O preço baixa, né? E nós acabamos com esse monopólio. Várias... O senhor não é favorável a isso, claro, né, prefeito? A situação que aí está... Não, exatamente, nós queremos mudar essa situação, acabar com esse monopólio. No meio do caminho apareceu uma entidade, a AMES, já com essa proposta, inclusive baseada na legislação federal. Nós tivemos, portanto, o início desse processo foi o credenciamento dessa nova entidade, a AMES, que está colocando a carteira de estudante a R$10. O que é bom para essa competição saudável. Nós estamos trabalhando na legislação para garantir que não apenas a AMES e a CEMEI, mas outras entidades possam fazer a emissão dessa carteira de estudante. Ou seja, nós não queremos ter um monopólio da CEMEI, daqui a pouco... Nem um oligopólio de CEMEI e AMES. É necessário que haja uma competição maior. Tem um tempo, o senhor estima em quanto tempo essa nova legislação? Nesse segundo semestre, nós teremos a aprovação dela. O debate tem sido feito com a Câmara de Vereadores, aqui o Major Paulo Roberto, o Coronel Edivaldo Marques, enfim, vários vereadores que têm se debruçado sobre essa questão e, obviamente, a Prefeitura, através desse trânsito, que tem também debatido essa questão. Então, é importante evitar o monopólio para que os estudantes não sejam prejudicados. Perfeito. Muito obrigado, prefeito. Seja sempre bem-vindo aqui ao Bom Dia. A gente espera, sem dúvida, algumas coisas boas, mais ainda para esse segundo semestre, tá bom? Muitíssimo obrigado. Obrigado, prefeito. Obrigado.